Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos aqui a nossa quinta discursiva aqui do projeto PCCE Discursivas. Lembrando que os alunos do planejamento regular e do planejamento individualizado, eles recebem essa discursiva ali em PDF, posteriormente recebem os slides ali marcados pelo professor e também o vídeo de correção. Então vamos lá, que essa discursiva vai ser disponibilizada no YouTube para vocês. Discursiva ali no padrão da PCCE, no mesmo padrão que a IDECAN cobrou na última prova da PCCE. Lembrando que cada vez mais tem sido recorrente ali nas provas a parte da discursiva. É uma forma até de, digamos que, afunilar os candidatos, perceber que além de o candidato saber marcar a alternativa correta, ele sabe ali fundamentar uma resposta, ele sabe ali argumentar e trazer ideias e fugir daquele mero decoreba de alguns casos específicos. Então, prova da Polícia Civil do Ceará cobrou discursiva, Polícia Civil ali do Rio Grande do Norte cobrou discursiva, Polícia Civil de Goiás cobrou discursiva, Polícia Civil do Pará também cobrou discursivas. Então, 4 concursos aí, provas da área policial, da Polícia Civil, cobraram discursivas. Lembrando também que, recentemente, foi levantada ali a hipótese pela Polícia Penal do Ceará de ser cobrada também uma prova discursiva no próximo concurso aí, que deve acontecer aí, se não agora em 2023 ainda, provavelmente ali no ano de 2024, na carência muito grande. O último concurso foi em 2017. Então, foi levantada também essa hipótese de ser cobrada uma prova discursiva, na verdade, talvez até no mesmo padrão da PCCE, talvez varie um pouco, mas é uma hipótese que vem com uma forte possibilidade ali, como eu disse, para tentar elevar o nível da prova e afunilar cada vez mais ali os candidatos do concurso. Então vamos lá, nossa quinta discursiva, ver aqui nosso caso concreto, que foi que o professor preparou aqui para vocês, qual foi o padrão de resposta, qual assunto ali que vai ser cobrado aqui nessa discursiva, o aspecto 1 e o aspecto 2. Vamos lá, aqui nosso caso concreto inicialmente. Rodrigo, servidor público, ocupante de cargo de confiança. Lembrando, pessoal, que os cargos de confiança, aqueles cargos ali previstos no artigo 37 da Constituição, a previsão ali são cargos ali de livre nomeação e exoneração. Então, o Rodrigo, ele é ocupante de um cargo de confiança, ele foi nomeado livremente pelo seu superior hierárquico, foi dispensado do cargo ali que ocupava sob a alegação de que constantemente chegava o quê? Atrasado e que faltava com frequência. Ou seja, foi feita a alegação de que o Rodrigo ali, ele é um cara que chegava sempre atrasado e que faltava com bastante frequência. Porém, não foi apresentada qualquer justificativa ali, digamos, para demonstrar efetivamente como isso acontecia. E aí o Rodrigo ficou ali indignado com a situação. O Rodrigo, contudo, após obter junto ao departamento pessoal os controles de frequência que comprovava que ele nunca havia faltado ou chegado atrasado do trabalho, pretende ali invalidar o seu ato de exoneração. Então, resumindo aqui a situação, o Rodrigo é ocupante de um cargo de confiança, lembrando que cargo de confiança é de livre nomeação e exoneração ali, previsto no artigo 37 da Constituição, e também ele foi ali, digamos que dispensado, foi ali afastado do seu cargo, sobre a alegação de que ele chegava sempre atrasado e que faltava com frequência. E aí o Rodrigo foi lá no departamento de pessoal e conseguiu ali comprovar com documentos, com dados ali concretos, com provas concretas de que essa alegação é falsa, porque ele nunca havia faltado, segundo os dados que ele tem, e também nunca tinha chegado ali atrasado ao trabalho. E aí, com base nisso, o Rodrigo vai tentar ali invalidar o seu ato de exoneração. Então vamos ver aqui quais são as perguntas, quais são ali os aspectos a serem observados e a serem fundamentados aqui para que possamos trazer uma resposta para essa nossa questão. O aspecto A diz o seguinte: sabe-se que, conforme a doutrina majoritária, os atos administrativos eles são compostos por 5 elementos ou requisitos. Dentre esses elementos, quais são convalidáveis? Vamos lá, pessoal. Os atos administrativos eles são ali compostos por 5 elementos ou requisitos invalidáveis. Dentre esses elementos ali, existem alguns que são passíveis de convalidação e alguns que não são passíveis de convalidação. Então, a questão quer saber o seguinte: quais são ali esses elementos do ato administrativo que eles são passíveis de convalidação? Então, vocês observam que aqui é uma questão mais teórica, uma questão ali mais voltada para a parte doutrinária. Então, é uma questão mais teórica que você vai fundamentar ali com base nos seus conhecimentos de direito administrativo, principalmente ali no conceito, na parte ali do, digamos que na definição de atos administrativos, naqueles aspectos, requisitos de validade, elementos. Então, ali, a questão cobra ali esses conhecimentos. O item B pergunta o seguinte: qual a teoria pode ser alegada por Rodrigo para anular o ato de exoneração, ainda que esse seja
discricionário. Observe que o ato de exoneração de cargos de confiança, ele é um ato ali discricionário. Em tese ali, nessas situações de cargo de confiança e de cargo comissionado, eles não exigem ali fundamentação para a exoneração. A previsão ali constitucional e amplamente aceita ali pela doutrina. Então, ali nesse caso específico de Rodrigo, o ato é discricionário em regra. Porém, observe ali que ele foi, digamos de certa forma, foi trazer ali uma motivação, uma alegação de que ele chegava atrasado, que faltava com frequência. Então, existe ali uma teoria dentro do direito administrativo que diz o seguinte: por mais que em alguns casos os atos ali eles não necessitem motivação, caso haja ali uma motivação para esse ato, ainda que seja um ato discricionário, a validade do ato ela se vincula à motivação. Então, se a motivação for falsa ou inexistente, o ato, consequentemente, será ali também nulo. O ato será passivo ali de anulação. Então, a exoneração de Rodrigo provavelmente vai ser aqui passivo de anulação. Vamos discorrer um pouco mais, falar qual é essa teoria. Eu acho que alguns de vocês já sabem qual é, só com essas dicas que eu dei aqui. Então, vamos lá. Vamos aqui inicialmente falar aqui um pouco sobre um breve resumo sobre os elementos ou requisitos do ato administrativo, posteriormente falar sobre essa teoria e, por fim, trazer ali o nosso padrão de resposta da questão discursiva. Então, vamos lá aqui falar sobre os elementos ou requisitos do ato, uma breve síntese aqui, só para vocês se situarem ali em relação ao assunto em si. Os elementos ou requisitos do ato, eles são ali 5. Existe ali um mnemônico que fala o quê? Confi for mob. Então, muito conhecido pelos concurseiros, o Confi for mob. Professor, o que quer dizer esse Confi for mob? São os elementos ou requisitos do ato. Com, competência, fi, finalidade, for, forma, m, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São ali os elementos ou requisitos do ato administrativo. Então, o que seria cada um desses elementos aí, o que cada um deles diz ali? A competência, ela é ali o chamado círculo. A competência é chamada de o círculo definido em lei, dentro da qual podem os agentes exercer legitimamente sua atividade. Diante disso, podemos dizer que a competência é o poder atribuído por lei aos agentes ou órgãos públicos para a prática de determinado ato. Então, pessoal, a competência ali, dizer ali que aquele agente, aquele órgão, aquele cargo específico, ele tem competência para exercer determinada atribuição. Então, ali a competência é a previsão legal, seja na própria lei, seja em regimento interno, seja no estatuto interno, que diz ali, tais agentes públicos, tais cargos, por exemplo, tais órgãos são competentes para exercer essas atribuições. Então, ali são o círculo definido em lei dentro do qual a gente pode exercer sua atribuição. Se o agente público ali, ele ultrapassa aquela competência legal, o ato pode ser anulado ali, no chamado ali, desvio de competência, né? Excesso de poder, chamado excesso de poder, quando o agente público ali, ele, digamos assim, ele excede os poderes legais para o qual foi legitimamente ali atribuído. Então, se tem poder até X, mas o agente público ultrapassa essa barreira aqui, ele cometeu ali um ato passivo de anulação, pelo chamado ali excesso de poder, o abuso de uma das modalidades ali do abuso de poder. Lembrando que o abuso de poder se tem duas modalidades, né? O excesso de poder e o desvio de poder. Nesse caso aqui da competência, é o chamado ali excesso de poder, é um vício ali do elemento de competência. Já adianta aqui para vocês, com base nas nossas respostas aqui do que a gente está buscando aqui, que a competência ela é um elemento ali do ato que ele é passível de convalidação, exceto ali nos casos de competência exclusiva. Então a competência ela é um dos elementos do ato ali que ele é passível de convalidação, exceto nos casos ali de competência exclusiva. Então aqui nós já temos um dos nossos elementos que são buscados aqui pela resposta. A banca pergunta o quê? Dentro dos 5 elementos, quais são os elementos ali passíveis de convalidação? Então nós já temos aqui que o elemento de competência ele é passível de convalidação, salvo ali nos casos de competência exclusiva. Então vamos aqui para o nosso segundo elemento. O segundo elemento ele é chamado a finalidade. O que é a finalidade? Ou seja, o nome em si já diz ali muita coisa. A finalidade é o quê? O fim buscado, o que se busca.
qual o objetivo ali da prática daquele ato. Então, consiste ali no que? No resultado pretendido pela administração com a prática do ato. A finalidade ali ela pode ser dividida em duas formas. Finalidade em sentido amplo, geral ou imediata. Então, que o ato deve ser o quê? Sempre atender o interesse público. Então, jamais um ato administrativo será válido se ele não buscar atender o interesse público. Se for um ato praticado ali para fins de interesse privado. Então, digamos assim que numa licitação, por exemplo, ali num procedimento qualquer interno na administração pública, o ato seja praticado ali para atender interesses pessoais do gestor. Nesse caso ali, há um desvio, claro, de finalidade. O ato administrativo ele deve ser praticado ali para atender uma finalidade geral, uma finalidade ali atender a coletividade, que é o povo, que é o interesse público. Existe também aí a chamada finalidade em sentido estrito, específica ou imediata, em que um ato deve atender o fim específico pelo qual ele foi criado, devendo ser ressaltado que esse fim específico é sempre definido em lei. Então, além da finalidade ali geral, da finalidade ali que é o interesse público, pode ser que a lei defina ali uma finalidade mais específica para aquele ato. Então, ele tem a finalidade geral, atender o interesse público, e tem uma finalidade ali específica, geralmente definida em lei, para a prática desse ato administrativo. Então, já vamos levantar aqui também que a finalidade é um elemento que ele não é passível de convalidação. Então, a finalidade ali, um ato praticado com desvio de finalidade, não pode ser convalidado. Então, não é passível da chamada convalidação. Não pode ser convalidado. Não pode convalidação. Então, pessoal, já percebemos que dentro dos dois elementos iniciados aqui, somente a competência ali ela é passível de convalidação, dentro desses dois que eu até agora. Então, vamos aqui para a próxima, que é a chamada forma. O que é a forma? A forma é como o ato se exterioriza para o público geral, como o ato se exterioriza para a coletividade, como aquilo ali é exteriorizado, como aquilo ali é exposto para o povo. Então, é o modo de exteriorização e os procedimentos prévios exigidos na expedição do ato administrativo. Então, a forma ela é tanto a questão da exteriorização como em relação ao procedimento a ser seguido, como em relação ali às normas internas para que um ato seja efetivamente constituído. Então, o procedimento e a exteriorização para a prática do ato. A forma, já adianto aqui, que é um elemento em tese convalidável, exceto ali se for um caso de forma essencial à validade do ato. Então, um ato foi praticado com vício de forma, ele pode ser convalidado ou não, depende. Se essa forma ela for essencial à validade do ato, o ato não pode ser convalidado. Por outro lado, se for uma forma que não seja essencial à validade do ato, essa forma ali ela pode ser convalidada e o vício ali é sanável. Então já temos aqui o segundo elemento ali em tese que é passível de convalidação. Forma é um elemento do ato ou um requisito passível de convalidação. Forma e competência chegamos à conclusão até agora. Quarto elemento ou requisito aqui, o motivo. O que é o motivo? O motivo é a chamada situação de fato ou de direito que leva à prática do ato administrativo. O que é esse negócio de situação de fato, situação de direito, professor? Explica aí para mim. Vamos usar a situação de fato e situação de direito. A situação de direito é aquela previsão legal para a prática do ato. A situação de fato é o que acontece realmente no mundo real que leva à prática do ato. Então vamos levar aqui, por exemplo, a licença maternidade ali, prevista em vários estatutos ali de servidores públicos. Quando a servidora pública ela dá à luz a uma criança ali, ela tem direito à chamada licença maternidade, aquele período ali que ela vai passar com o bebê e que ela não vai precisar ir trabalhar naquele momento. Então, nesse caso, a situação de direito é a previsão do estatuto da possibilidade de ser concedida ali a chamada licença maternidade. E qual é a situação de fato? É o efetivo nascimento da criança que gera aquele direito. Então, quando essas duas situações elas se amoldam ali, temos o motivo da prática do ato. Nascimento da criança, situação de fato, a existência no mundo real daquela situação, e a situação de direito é a previsão legal. Então, houve o quê? Previsão na lei e concretização daquele direito no mundo real. Temos ali o motivo para a prática do ato. Motivo também chamado ali de causa, pessoal. Então, por mais que seja uma denominação não tão recorrente em provas, pode vir também com esse nome de causa.
Motivo ou causa é a situação de direito e de fato que determina ou autoriza a realização de um ato administrativo. E outra aqui, situação de fato é aquela descrita na lei, situação de direito, na verdade, é aquela descrita na lei, a situação de fato corresponde ao conjunto de circunstâncias que levam a administração a praticar o ato. São circunstâncias ali no mundo concreto, no mundo real. O motivo, pessoal, não é um elemento ali passível de convalidação, então não pode ser convalidado. Forma, vamos aqui ao nosso último elemento, o requisito de validade do ato administrativo. Forma, também denominada ali por alguns autores de conteúdo. A forma é a chamada alteração no mundo jurídico que o ato administrativo se propõe a processar. Significa, como informa o próprio termo, o objetivo imediato. Pessoal, lembrando aqui que a finalidade ele é o objetivo imediato, o objetivo posterior do ato, um objetivo ali, digamos que geral, mas geral. A forma não, é o objetivo imediato, é o aqui e agora da vontade externalizada pelo ato e proposta, enfim, do agente que manifestou a vontade com vistas a determinado alvo. Atenção aqui, lá, o objetivo imediato do ato é a finalidade, o objetivo imediato do ato é o chamado de objeto. São os direitos adquiridos, transformados, é o aqui e agora, é a situação que está acontecendo nesse exato momento. Então, é o conteúdo também do ato, é o que o ato traz ali para o mundo concreto dentro do direito administrativo. A forma também é apontada pela doutrina majoritária como elemento ali não passível de convalidação. Então temos aqui nossos 3 elementos, nossos 5 elementos ou requisitos, sendo que somente 2 aqui foram apontados como passíveis de convalidação, quais sejam a competência e ali a forma também é passível de convalidação. Dentre os outros 3 elementos, pela doutrina majoritária, existem alguns doutrinadores que apontam pequenas divergências e tudo mais, mas vamos adotar aqui a corrente majoritária, que somente competência e forma são elementos ali convalidáveis dos atos administrativos. E aí, pessoal, já temos aqui a nossa resposta, né, da primeiro item do aspecto A. Vamos aqui analisar aqui a possível resposta do aspecto B, que pergunta ali o seguinte: qual teoria pode ser alegada ali por Rodrigo para anular o ato de exoneração, ainda que este seja discricionário? Já levantei aqui a possibilidade, trouxe toda a argumentação lá no início do vídeo, e essa teoria é chamada ali teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes afirma que o motivo apresentado como fundamento fático da conduta vincula a validade do ato administrativo. Assim, havendo comprovação de que o alegado pressuposto de fato é falso ou inexistente, o ato torna-se nulo, ainda nos casos em que a lei dispensa a apresentação de motivo, sendo apresentada razão falsa, o ato deve ser ali anulado. Então é isso aqui, pessoal, a doutrina Alexandre Maza que traz essa situação aqui, que é a teoria dos motivos determinantes. Várias questões de prova, várias bancas cobram ali a chamada teoria dos motivos determinantes em questões objetivas. Então ali, o servidor público ali, o Rodrigo, ele pode ali tentar anular, fazer ali a anulação, fundamentar a anulação da sua dispensa ali do cargo ali que ele ocupava com base na chamada teoria dos motivos determinantes. Como eu disse, o cargo ali de confiança dele é um cargo ali de nível nomeação e exoneração. Porém, foi apresentada ali uma alegação. Foi dito que naquele caso ali, ele estava sendo dispensado por quê? Porque ele faltava muito, que ele chegava ali atrasado. Então, observe que ao apresentar essa alegação ali, há uma certa vinculação à realidade e à existência dessa situação. Caso seja comprovado por Rodrigo que efetivamente aconteceu, que aquele motivo, que aquela alegação ali, ela era falsa ou inexistente, o ato ali, seu ato de exoneração do cargo, torna-se ali nulo. Então, o Rodrigo pode usar a teoria dos motivos determinantes para fundamentar ali a sua alegação de nulidade da sua dispensa do cargo, tendo em vista que o motivo apresentado ali, que a alegação apresentada é uma alegação falsa e inexistente. Então, vamos aqui trazer o nosso padrão de resposta para vocês perceberem aqui como foi que eu fundamentei o padrão de resposta. Já trago aqui, sempre falo aqui em relação às argumentações,
iniciar aqui a questão ali com inicialmente, em primeira análise, em primeiro momento, para que o examinador já perceba que você está ali se referindo àquele primeiro aspecto, o aspecto A. O aspecto A pergunta o quê? Sabe-se que, conforme a doutrina majoritária, os atos são compostos por 5 elementos ou requisitos. Dentre esses elementos, quais são convalidáveis? Essa é a pergunta. Para que você diga ali quais são os elementos do ato, os requisitos, que eles são ali passíveis de convalidação. Então, lembrando que não basta apontar, você deve ali trazer uma fundamentação, trazer uma argumentação para convencer o examinador da sua resposta. Então, já vamos iniciar aqui, inicialmente, ou seja, fazendo a análise ali do primeiro item, do aspecto A. É importante destacar que os atos associativos, eles são compostos por 5 elementos, 2 pontos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ou seja, eu demonstrei aqui que eu sei quais são os elementos ou requisitos de validade do ato, dos atos associativos. Dentre esses elementos, dentre os elementos mencionados anteriormente, aqui, né, podemos afirmar que, conforme apontado pela doutrina majoritária, somente o quê? Somente a competência e a forma são elementos convalidáveis. Ou seja, eu discorri aqui que, conforme a doutrina majoritária assegura, somente a competência e a forma são elementos convalidáveis. Mas não são em todos os casos que competência e forma são convalidáveis. Existem ali algumas exceções que esses elementos eles não são passíveis de convalidação. Então eu trouxe justamente essa situação para mostrar para o examinador que eu digo, ó, competência e forma eles são convalidáveis. Porém, existem algumas exceções legais. Quais são as exceções? Vamos mostrar aqui agora. Nesse contexto, cabe ressaltar que o elemento competência não pode ser convalidado nos casos de quê? De competência exclusiva. O elemento forma, por outro lado, não pode ser convalidado nos casos em que a forma prevista no ordenamento jurídico ela é essencial à validade do ato que está sendo praticado. Então, pessoal, observe aqui que eu trouxe a resposta que a banca perguntou. Quais são os elementos convalidáveis? Olha, banca, os elementos convalidáveis são o quê? Competência e forma. Porém, existem exceções. A competência ali ela não pode ser convalidada nos casos de competência exclusiva e a forma ela não pode ser convalidada nos casos ali de forma essencial à validade do ato. Então, justamente isso que eu trouxe nos slides anteriores e é justamente essa a resposta que eu trouxe aqui para vocês em relação ao aspecto A. Então, fechamos aqui a nossa análise do aspecto A, fechamos aqui a nossa argumentação e a nossa resposta em relação a esse item cobrado aqui pela banca. O item B pergunta o seguinte, o item B traz o seguinte, qual a teoria, né? Qual a teoria pode ser alegada ali o Rodrigo para que anular o ato de exoneração? Já trouxe aqui para vocês que é a chamada ali teoria dos motivos determinantes. Então, além de dizer, o Rodrigo pode ali fundamentar seu pedido de anulação com base na teoria dos motivos determinantes, por quê? O que diz a teoria dos motivos determinantes? Então, vamos aqui trazer a nossa análise do segundo item, nossa resposta. Em segunda análise, tendo em vista que os fundamentos de fato utilizados para justificar a demissão de Rodrigo que são inexistentes, pois, conforme descritos no caso concreto, foi constatado que ele nunca havia faltado ou chegado ali atrasado ao trabalho, ou seja, os fundamentos de fato foram ali inexistentes, não existiram, são fundamentos ali inválidos, inverídicos. Fica evidente que ele poderá fundamentar o seu pedido de anulação do ato de exoneração, tendo por base do que é chamada teoria dos motivos determinantes. Então, já trouxe aqui a teoria que o Rodrigo pode utilizar para fundamentar, tendo em vista ali que ele nunca faltou, que ele nunca chegou atrasado, que esses motivos alegados ali foram inexistentes, são motivos ali inverídicos, e que ele pode ali fundamentar o seu pedido ali com base na chamada teoria dos motivos determinantes. E o que diz ali a teoria dos motivos determinantes? Eu sempre vou deixar ali claro ali para mostrar que você tem digamos assim, competência, tem a capacidade de dizer por que é a teoria dos motivos determinantes. De acordo com essa teoria, ainda que um ato seja discricionário, como é o caso de exoneração de cargos comissionados ali, e dos chamados cargos de confiança também, caso esse ato seja fundamentado, sua validade fica ali condicionada à validade e à legalidade dos fundamentos apontados. Então, por mais que seja um ato discricionário, caso haja ali a fundamentação ali com base em uma situação de fato, a validade daquele ato ela fica ali condicionada à validade também dos argumentos e das alegações apontadas, que foi o caso aqui da situação de Rodrigo. Diante desse contexto, podemos afirmar que o ato de exoneração de Rodrigo é um ato ali nulo. Por quê?
Porque os fundamentos apontados ali nas alegações ali de que ele sempre faltava, de que ele sempre chegava atrasado, são fundamentos que não existem, são fundamentos ali inverídicos, como eu já falei anteriormente. E nesse caso, por mais que a exoneração ali do cargo no cargo de confiança seja ali uma exoneração que não exige uma fundamentação, que não exige ali exposição dos motivos, que não exige ali a motivação, digamos assim, caso essa motivação aconteça, caso haja essa alegação, a validade do ato ela é condicionada à existência daqueles motivos ali, daquelas alegações apontadas. Então, nesse caso, como as alegações são verídicas, o ato também é nulo consequentemente. Então é isso, pessoal. Espero ter trazido aqui uma discussão que vocês possam ter resolvido tranquilamente, ou quem tem mais dificuldade ali possa estar refletindo e observando ali as fundamentações, a forma de organização das ideias, em relação aos atos, em relação a como estruturar as ideias e como tentar trazer aqui o que o examinador pede, que o mais importante aqui é trazer o núcleo essencial do que é pedido pela banca. Então, se eu trago ali a resposta solicitada e fundamento ela ali com base em conceitos, com base ali na minha parte teórica, no meu raciocínio teórico ali da matéria e do assunto, eu consigo tirar uma boa nota. O mais importante de tudo é o quê? Trazer o que a banca pede e tentar fundamentar aquilo ali com base no que traz a doutrina majoritária. Então é isso, pessoal. Até a próxima e vamos lá. Seguimos firmes e fortes ali na busca da tão sonhada aprovação e nomeação.